Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Isaú Souza. Eu sou Isaú e eu estou aqui para mais uma aula aí do curso básico em teologia. Quero desde já agradecer a você que acompanha o nosso trabalho, você que estuda juntamente conosco. Meu muito obrigado, que Deus continue abençoando e que esse canal venha somar muito na sua vida. Hoje nós estamos dando continuidade aí à matéria de Teologia Sistemática 2. Haja vista que nós já passamos aí por 3 livros, né? Família Cristã, Teologia Sistemática 1 e Evangelhos e Atos. Agora dando início aí, né? Continuando aí com a segunda aula do Teologia Sistemática 2. Estamos no 4º livro, numa sequência de 17 livros. E hoje nós vamos estudar a segunda aula do Teologia Sistemática 2. O título da nossa aula de hoje, né, é a doutrina de Deus Pai, literalmente teologia. Nós estudamos aí na semana passada a introdução à Trindade, né? Lembrando aí que a Teologia Sistemática 2 ela vai tratar da Trindade, né? E damos início aí com a introdução, falando resumidamente aí das 3 pessoas da Trindade. Agora nós vamos continuar aí falando de cada pessoa individualmente, de cada pessoa específica, e cada um com o seu papel, né, como Deus, né, e os 3 formando aí um que é o nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Então fica assim, eu gosto sempre de iniciar as nossas aulas com um texto bíblico. E a referência que eu vou usar hoje é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3. E diz dessa forma, você que tem Bíblia, acompanha aí, é sempre bom você que é estudante do curso teológico, estar acompanhando com uma Bíblia de estudo juntamente conosco. De preferência a Bíblia de estudo pentecostal, é a base para esses estudos, tá bom? Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheça a Ti como o único, nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Nos Evangelhos, no Novo Testamento, está muito claro que Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus. Isso é evidente, nós vamos ver no Velho Testamento, a comprovação disso, que Deus é o único e verdadeiro Deus, mas no Novo Testamento também nós temos essa afirmação. O que nós não podemos esquecer e confundir e negligenciar até mesmo é a presença da Trindade, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E é evidente que no Velho Testamento não era fácil falar sobre Trindade, porque embora você vai ver relatos de homens de Deus referindo a Jesus como Deus, por exemplo, Isaías vai enaltecer a Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Pai da eternidade, dizendo que Ele é o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Só que o povo era muito idólatra, o pessoal ia fazer confusão, ia começar a colocar 3 tronos, né? E aí ia acabar gerando uma certa confusão. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com toda a evolução, aí tem pessoas que não conseguem compreender isso ainda, imagina naqueles tempos. Então, a Trindade, ela propriamente dita, ela não tem essa palavra na Bíblia, mas a Trindade é clara. Você pode ver isso na aula passada aí, nós comentando sobre isso aí. E hoje nós vamos falar da doutrina de Deus Pai, né? Então, literalmente aí a teologia. Fica claro que a Trindade ela é explícita, ela é muito clara na Bíblia, mas ainda tem pessoas que não conseguem digerir, não conseguem compreender isso ainda. E nessa aula, o nosso objetivo é passar para você de forma clara e transparente, que é inegável, rejeitar a Trindade, com tantas bases que nós vamos estar passando aqui para vocês, é complicado isso aí, tá bom, meus irmãos? A vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus. O que nós conhecemos de Deus
é porque Ele permitiu nós conhecer. Então, na verdade, uma coisa que eu sempre falo nas aulas que estou lecionando, e sempre vou dizer, o que nós conhecemos de Deus é porque Ele permite. Se nós conhecêssemos Deus por um todo, Ele deixava de ser Deus. É mais ou menos assim, você que está me assistindo aí. Se eu te conhecer você todo, é como se você estivesse nas minhas mãos. Ou seja, tudo que você fizesse, eu saberia se é verdade ou se não é. Tudo que você fizesse, alguém falasse alguma coisa, eu falei, não, eu sei. Então você ficava submisso a mim, porque eu sei tudo sobre você, não é assim? Então a mesma coisa é Deus. É impossível conhecer Deus. A frase que eu uso para encaixar bem nessa fala é essa, ó, a eternidade é insuficiente para conhecermos Deus por um todo. Não tem como conhecer a Deus por um todo, porque Ele é muito maior, Ele vai além da perspectiva humana, da imaginação, Ele vai além daquilo que possamos formar na nossa mente. Então o nosso Deus, Ele é muito maior, Ele vai além disso aí. Então nós vamos aprender nessa aula aqui que o que nós sabemos dele é o que Ele permite, né? É um dos atributos dele. Ele é cognoscível, mas também incognoscível. Ele é conhecível, Ele se dá a conhecer, mas também tem coisas que nós nunca vamos conhecer, né? E nós vamos falar melhor sobre isso, cognoscível e incognoscível, um pouquinho mais à frente. Então, a frase que eu deixo para vocês é essa, que a eternidade, ela é insuficiente para nós conhecermos a Deus. Estudamos a introdução da Trindade, agora estudaremos a cada pessoa individual, né? Nós vamos estudar Deus Pai, que é essa aula de hoje, já passou a introdução, hoje nós vamos estudar Deus Pai, nós vamos estudar Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essas aulas estão em Deus Pai Teologia, Cristologia, a doutrina de Deus Filho, e Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, o Paracleto, tá bom? Então a nossa aula hoje ela está separada dessa forma: introdução à teologia, o tópico 1, o que é a teologia, heresias no campo da teologia, da teotologia, a existência de Deus, o conhecimento de Deus, os atributos de Deus e os nomes de Deus. Então são 6 tópicos, né? Somando 7 aí com a introdução, que nós vamos falar na aula de hoje. A nossa introdução fica assim, ó. A maioria dos tratados de teologia sistemática chama a doutrina de Deus de teologia, é as ciências das coisas divinas. Esse vocábulo vem de 2 palavras gregas, theos, né? Deus, e logos, palavra do discurso aí. Você vai ver muito essa palavra, por exemplo, psicologia, logos, tudo que vai ter aí a logia, então é estudo. Então theos a gente sabe que do grego é Deus. Agora a logia é estudo. Então nós aprendemos que logos ou logia é estudo. Então theos, Deus, logia é estudo de Deus. Por exemplo, se você vê aí sociologia, psicologia, ou seja, o estudo da psique, e tudo que você vê aí, incluso aí a logia ou a logia, é referente ao estudo. A primeira parte refere ao assunto propriamente dito. Teologia, ou seja, Deus, estudos sobre Deus. É um termo que não aparece na Bíblia, surgiu na filosofia grega e foi usado por Platão em uma referência aos deuses e a sua relação com o mundo. Continuando, o que é a teologia? Os escritores cristãos até o século III referiam ao termo teologia de forma negativa, como mitologia pagã. Aí Orígenes foi o primeiro a pregá-lo no contexto cristão como sublimidade, majestade e teologia. Esse termo era generalizado. Quando se falava de teologia, se tratava de toda divindade, de toda forma de deuses, né? Incluindo aí os deuses pagãos. Mas aí depois nós vamos ver aí um tratado especial, um cuidado especial com o termo teologia,
que nós vamos ver aí precisamente, né, o vocábulo ele passa aí para teontologia, que dá aí a prioridade aí, que é exclusivamente tratando aí de Deus. A partir de Eusébio de Cesareia, a palavra popularizou-se no cristianismo. A teologia cristã refere-se à teologia sistemática. Nessa acepção, Karl Rahner definiu teologia como a ciência da fé. Então, Rahner ele vai distinguir a teologia como a ciência da fé. Qual é a fonte da teologia cristã? A nossa fonte de teologia hoje primária é a Bíblia Sagrada. Nossa fonte de teologia é a Bíblia, a própria palavra de Deus. Eu sempre vou dizer para vocês que nós podemos utilizar aí a arqueologia, nós podemos utilizar aí a ciência, mas nossa primeira regra de fé vai ser aí a própria palavra de Deus. Marcos 12:30. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E a palavra que eu quero focar aqui com vocês é de todo entendimento, de todo raciocínio. A nossa fé precede a razão. A fé não é irracional. Jesus ensinou que devemos amar a Deus com o nosso entendimento. Nossa fé cristã, ela não anula a inteligência, pelo contrário, né? Ela faz você refletir melhor, faz você pensar melhor. A fé cristã é para você exercer, lembrando que Deus morreu para tirar os nossos pecados, e não a nossa inteligência, e não a nossa razão. Então, que isso fique claro, a fé, ela é a Bíblia, a palavra de Deus é nossa base de fé e prática, mas nós utilizamos a Bíblia com o quê? Com fé. E lembrando que a fé, ela precede a razão, mas para nós usar a fé, nós temos que ter raciocínio, temos que ter inteligência, que é o que está em Marcos 12:30, que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força e com toda a nossa alma. É de Agostinho de Hipona a expressão creio para compreender, foi extraída de Isaías 7:9. Se o não creres, certamente não ficareis firme. Já falei sobre isso, essa questão da pessoa vai meditar na palavra de Deus, vai meditar na Bíblia e não crê. Então, se ele não crê, nada vai acontecer, de nada vai servir o estudo da palavra do Senhor. Anselmo de Cantuária, na Idade Média, diz: com o uso da razão, utiliza a filosofia hermenêutica como ferramentas adicionais e secundárias. A própria palavra de Deus é nossa fonte primária. Teontologia, que foi a expressão utilizada para direcionar propriamente ao Deus Pai, ao Deus eterno, nosso Deus. O termo teologia vem de várias acepções, podendo ser usada tanto para a doutrina de Deus quanto para a ciência da fé, além de incluir outros significados. O Dr. Lyons criou o neologismo, teontologia, a fim de definir melhor a doutrina de Deus, evitar interpretações ambíguas, ou seja, o Dr. Lyons, ele criou aí o neologismo, a teontologia, para ser preciso, para direcionar diretamente a teologia a Deus. Então, para não ter aí misturas, para não ser confundido, de qual Deus está falando? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Heresias no campo da teologia. Irmãos, quando a gente fala isso aqui, a gente tem que ter cuidado, não que seja heresias teológicas, né? Mas no campo teológico, não que a teologia contenha heresia. A teologia ela não tem, mas algumas pessoas aí no meio aplicam aí heresias e nós temos que tomar cuidado. E eu vou falar algumas para vocês aqui de modo assim, a grosso modo, né? Não vou detalhar todas, mas assim de um modo aí mais claro aí. Há vários sistemas de crenças em Deus que divergem
dos ensinos bíblicos. E inúmeras tentativas de explicar o relacionamento dele com o universo e o homem. Essas teorias inapropriadas levam o homem a se distanciar do Criador, como veremos agora em alguns exemplos que eu vou estar citando para vocês, algumas crenças, algumas teorias inadequadas que existem. Por exemplo, o agnosticismo. O agnosticismo foi aí Hawley no século XIX. Eles não negam e nem afirmam, que Deus existe. Parece assim meio que medo de dizer, resumidamente falando, porque o agnosticismo é a negação do conhecimento. É mais ou menos assim, existe e não existe, eles não têm uma opinião definida. O agnosticismo eles não têm no agnosticismo, eles não têm uma opinião definida sobre Deus. Eles ficam aí meio assim, meio lá, meio cá. Possa ser que tem, possa ser que não tem. Então eles não têm nada definido. Outro ponto aí, o ateísmo, muito comum, vocês conhecem muito bem. O ateísmo os ateus aqueles que se definem por não acreditar em Deus, É até interessante isso aí, porque às vezes a pessoa se depara numa situação difícil e aí acaba gritando por Deus. Ou a pessoa quando vai dizer aí que, nossa, às vezes a pessoa fica irritadíssima, quando uma pessoa faz menção a Deus, para dizer, por exemplo, nossa, que alegria, que felicidade, sou tão feliz por ter Deus na minha vida. Aí um ateu diz, mas como assim? Não tem necessidade, eu não tenho Deus, eu não conheço Deus e eu sou feliz, E às vezes perde a paz por algumas expressões. Tem uns que é muito contraditório, tem certa parte de ateus que é muito contraditório, que eles focam em provar, em negar a existência de Deus. Então, se eles não acreditam em um total, de verdade, por que eu vou me importar em provar que ele não existe? Se eu não creio, não precisa eu estar provando para ninguém. Então, é uma coisa meio duvidosa aí, essa parte aí do ateísmo, A palavra de Deus faz algumas referências aí, sobre o ateísmo. Uma vez no Novo Testamento, que fala do sem Deus, Efésios capítulo 2, versículo 12, a palavra do Senhor chama os ateus de nécios, haja vista afirmar, não há Deus, Salmos 14, 1 e 53. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe, todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Salmo 14, 1. Então a Bíblia chama essas pessoas de nécios, chama essas pessoas de tolas, essas pessoas que se intitulam não ter Deus, não tem Deus. Tem também aí o deísmo, lembrando que eu falei do agnosticismo, do ateísmo e agora eu vou falar do deísmo, que é um pouco diferente, a doutrina pela qual se afirma a existência de um Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está muito longe e não pode, ele não pode se envolver, a ponto de não se envolver com os assuntos humanos. Essa também aqui é a doutrina dos epicureus, tratado lá em Atos 17 e Tito, que Paulo faz lá a referência lá ao Deus desconhecido, tem lá também, nós vamos ver a referência aí dos epicureus. Então, ou seja, existe, mas ele não se envolve. Então, assim, como que vai existir e não vai se envolver? Nós sabemos que nós estamos ligados aí ao trabalhar de Deus, a nossa existência, nós sabemos, a Bíblia comprova, a natureza nos mostra o envolvimento de Deus com o ser humano, Deus sempre se envolvendo. Falei do agnosticismo, ateísmo, e agora eu falei do deísmo, vamos falar do evolucionismo, muito conhecido também, ou conhecido também como darwinismo aí, a teoria da evolução, Aí tem pessoas aí ateístas e teístas que acreditam nessa ideia,
né? Por exemplo, como assim teísta? Não ateísta. Tem pessoas teístas que acreditam nessa ideia, que existe aí a micro e a macroevolução. É mais ou menos assim, é como Deus criou, Deus deu início e automaticamente as coisas foram se evoluindo. Faz sentido, mas precisou aí de um ser maior, de um ser supremo, para iniciar essa criação. Agora, na criação, em um todo, por completo, nós não cremos nisso. Nós cremos de um Deus criador, um Deus que fez os céus e a terra. No princípio era o verbo, né? E ele estava lá criando tudo, e o verbo era Deus que estava lá formando no princípio, no início. Então, o evolucionismo, ela não tem na nossa linha, com base no que nós observamos na natureza. Nós vamos ver isso aqui também. Nós vamos ver que é necessário aí um ser maior, um ser supremo, para que as coisas passassem a existir. Enoteísmo, né? O enoteísmo, este termo, adjetivo de numeral do grego, em é o de theos, foi empregado por Max Mill, o historiador da religião alemã, a fim de indicar o sistema de adoração a um só Deus, admitindo, todavia, a existência de outros deuses. Ou seja, o enoteísmo, ele afirmava, nós devemos ter um único Deus, adorar só a esse Deus, mas que existe também outros deuses. Pois um sistema que situa paradoxalmente entre o monoteísmo e o politeísmo. Então é meio complexo, porque a Bíblia relata de um único Deus, de um nosso Deus, único e verdadeiro Deus. O enoteísmo, ele defende que há o verdadeiro Deus, mas existem outros deuses, né? Então aí já foge também. Temos também o materialismo. Há quem vai pensar aí que é a pessoa que não para de trabalhar, que está focada no trabalho, mas não é isso aí. O materialismo não é o mesmo que materialidade. Trata-se da doutrina pela qual se afirma que a matéria é a realidade última e a única coisa existente. Ou seja, assim, nessa teoria não há lugar para Deus, né? Só existe ali a matéria, só existe ali o que se vê ali. Tampouco para qualquer classe de realidade espiritual, transcendental ou material. Literalmente ateu, né? Aqui é uma espécie de ateu também, que acredita ali só no que vê, só no material. Esse materialismo aqui é o que eu vejo, eu creio. Então não acredito em nada após a morte, não acredito em espiritualidade, não acredito nada disso. Então essa é a ideia do materialismo. Monismo trata-se de uma forma de panteísmo. Deus e a natureza, segundo essa teoria, é muito comum no hinduísmo. Assim, ou seja, Deus é a natureza é Deus, tudo é Deus ali, né? Dissolve-se uma única realidade impessoal. O termo vem do grego monos, só, único, empregado pela primeira vez por Christian Wolff, filósofo alemão. Então esse é o monismo. É uma crença aí utilizada pelo hinduísmo, né, que vê Deus nas coisas. Tudo ali é Deus e Deus é tudo ali. Politeísmo. Esse politeísmo aqui, ele é parecido com o enoteísmo que eu acabei de falar para vocês. O politeísmo é a prática de adoração a mais de uma divindade. Esse vocábulo vem da língua grega, polis. O politeísta serve e adora vários deuses. Então aqui já foge totalmente, porque falamos aí do enoteísmo, né? A fim de eles dizem que só há um Deus verdadeiro que deve ir à adoração, mas existem vários outros deuses. Já o politeísmo, literalmente, é que existe vários outros deuses. Aí tem o panteísmo também, né? Está aí no livro de vocês. Os defensores dessa teoria postulam a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, a qual esteve presente nos pensamentos greco-romanos. O panteísmo
O panteísmo é a doutrina de que Deus é tudo e tudo é Deus. Ela não separa a criatura do Criador. Ou seja, você é Deus, eu sou Deus, aquilo é Deus, tudo é Deus. Então, ela não faz separação disso aí. Associando aí ao próprio Satanás, que segundo a teoria e apreço, também é um Deus. Em suma, nada que não seja Deus, nada existe além dele. O panteísmo, ele generaliza, né? Que tudo é Deus, você é Deus, eu sou Deus, aquilo é Deus, tudo, Deus está em tudo e em todos. E não é assim que funciona. A gente sabe que não é desse jeito. O panteísmo aí é a mesma ideia aí das mitologias. Lembra das mitologias? Por exemplo, a mitologia grega, que prega aí os vários deuses, né? Por exemplo, Zeus, Hera, Hermes, Atenas, Poseidon, Atena, Apolo, Afrodite, etc. A mitologia egípcia, por exemplo, tem o Ra, Osíris, Ísis, Sete e vários outros, Anubis. A mitologia nórdica, Odin, Toque, diversos deuses na mitologia. Esse é o panteísmo, né? Cabe muito bem aí no panteísmo. A existência de Deus. Não há na revelação bíblica a preocupação em provar que Deus existe. Nunca foi o foco da palavra de Deus provar a existência de Deus. Vocês podem ver que o livro de Gênesis vai começar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, e não assim, surgiu um ser supremo, de origem tal, que surgiu tal, a sua existência passou. Nunca foi o foco provar a existência de Deus, e sim mostrar a grandeza, o quão grande é o nosso Deus, né? Você vê isso lá em Gênesis 1, quando ele diz lá, quando vai se tratar da criação. O aluno ele tem que ter isso aí, que as escrituras, a intenção é persuadir o aluno a crer na existência do Todo-Poderoso, de ver a grandeza do Todo-Poderoso, e não como ele surgiu, até porque não existe explicação para isso, não tem. Como eu disse no início da aula, é impossível, a eternidade é insuficiente conhecer a Deus. A existência dele é um fato consumado, uma verdade primária que não necessita de comprovação. Deus transcende a existência, segundo Paul Tillich, o pastor luterano, teólogo e pensador cristão. Nosso Deus, ele transcende, ele vai além da existência. Vai além da existência. Tem noção disso? Vai além da existência. Olha o que Isaías escreve sobre Jesus Cristo: Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Você sabe o que é eternidade? Eternidade é algo que não tem começo e nem tem fim. É diferente do infinito, que começa, mas não tem fim. Ele é Pai da eternidade. Então, isso aí você já vê a grandeza do nosso Deus. Intuição. Já foi comprovada a necessidade do homem com Deus. Irmãos, desde quando o homem foi feito perfeito. Ele foi criado, eu costumo dizer que é a máquina perfeita. O ser humano é a coroa da criação. Quando Deus criou o ser humano, ele fez de tudo que é mais belo, ele colocou no ser humano. E deu autoridade ao ser humano para governar sobre as coisas. E quando Deus fez o ser humano, ficou um vazio. Deus deixou um espaço no ser humano, essa necessidade, esse vazio, só quem preenche esse vazio é Deus. Então, independente se você tem uma crença ou não, existe esse vazio dentro do ser humano. O homem já nasce com esse sentimento que existe, que precisa de algo maior, que precisa de algo para servir. Um exemplo, você pode ver as tribos. Tem tribos aí que não sabem ler, não sabem escrever, que vive lá totalmente fora do convívio da sociedade, e eles têm uma religião, eles invocam a um Deus, eles têm essa necessidade. Quem ensinou isso para eles? Né? Tem gente aí tem tribos aí que não usam roupas, que alguns não têm nem o conhecimento aí vamos dizer aí, por exemplo, vamos dizer aquela pessoa que está lá
até mesmo antes de conhecer o fogo e de utilizar, já sabe que tem um ser supremo aí, que é o que manda a chuva, que é o que manda o sol, que é o que abençoa ali a plantação. Todo ser humano tem essa necessidade. Isso é o espaço que Deus deixou. É como um computador, né, que tem aquela memória RAM e aquela memória ROM, que já tem aquela memória, é como um computador que já vem aquela memória implantada, que não pode ser alterada. Não tem aquela memória que já é fixada no computador? É basicamente isso, já vem no ser humano, já vem no homem essa necessidade. Por mais primitivo que seja o seu culto, né, que a pessoa faça lá o seu culto primitivo e estranho, o seu conceito é de divindade. Há um denominador comum, o anseio e a busca por Deus. Pode ser mais estranho o culto da pessoa, mas ela faz esse culto acreditando em um Deus, acreditando em uma divindade superior. A religiosidade humana é um fato universal e incontestável. Isso é inegável, irmãos. Isso é inegável. Agostinho de Hipona declarou: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma não achará repouso até que volte a ti. Disse inspirado no salmista. Então, ou seja, é inevitável, irmãos, a intuição. O homem já tem a intuição de buscar a Deus. Existe essa necessidade no homem, que não precisa às vezes ninguém falar para ele, mas ele sabe que existe aquele vazio que na alma dele, e ele busca aí alguma crença. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Salmos 42. Como se vê a crença universal na existência de Deus? Explica-se pela intuição. O conhecimento acerca dele é intuitivo. A pessoa tem aquela intuição, a pessoa tem aquela convicção que falta algo nela. A pessoa tem aquela convicção que lhe falta algo. Continuando, este termo significa relação direta. Fomos criados perfeitos, né? Nós fomos criados perfeitos, como eu comentei no começo desse assunto. Mas existe um vazio em nós que o único que pode preencher é Deus. Aí vem a questão da razão, que nós falamos aí no início da aula. Os teólogos estão divididos quanto à possibilidade de a razão poder provar a existência de Deus. São fatos e tentativas de analisar evidências, especialmente as evidências da natureza, de modos extremamente cuidadosos e logicamente precisos, a fim de convencer as pessoas de que não é racional rejeitar a ideia de que Deus existe. Irmãos, se você olhar para a natureza, se você olhar para as coisas criadas, você vai ver que é ilógico negar a existência de Deus. Não estou falando como uma pessoa cristã, não estou falando como uma pessoa que... A ciência já está chegando a essa conclusão, se tratando do cosmos, eles analisando, eles veem que tudo é milímetro, cada detalhezinho cuidadosamente ali no seu devido lugar, e que nada é fora do lugar. E para que isso existisse, para que isso aconteça, eles já estão chegando à decisão que existe uma força maior que comprova a existência de Deus. Então a gente vê na natureza, na perfeição e da natureza, no universo, no espaço, você vai ver aí que tem o dedo de Deus, tem o cuidado de Deus. A razão é a faculdade humana de observar a ordem do universo e aplicar os seus pensamentos e atitudes. Aristóteles, ele desconhecia o conceito judaico-cristão, né? No entanto, as suas observações chegou à conclusão de que Deus existe. Então ele não tinha conceito nenhum, não tinha entendimento nenhum aí sobre os judeus, mas ele chegou a essa conclusão observando através da razão. E utilizando a razão, ele chegou a esse ponto da existência. Detalhe que você tem que focar no que eu disse aí, sobre a questão de não conhecer a origem, né, dos judeus, ali onde surgiu ali Jesus Cristo. Continuando,
O seu argumento para provar a existência de Deus está no movimento dos seres e na ordem existente, o mundo, no grau de perfeição e na experiência psicológica. Então ele parou observando as coisas e nisso ele chegou a esse pensamento. Aristóteles. Pela lógica, qualquer movimento supõe uma força externa atuando sobre o ser. O que Aristóteles chamou de motor, né? Cada motor recebe um movimento de outro, e assim por diante, o motor que é imóvel, que não pode ser movido por outro. Ou seja, mais ou menos assim, seria o primeiro, isso é, a perfeição absoluta de Deus. Ele é o princípio da primeira causa. É mais ou menos assim, para um relógio de corda, para ele continuar, precisa de alguém ir lá dar corda nele. Então alguém foi lá. E no pensamento aristotélico, é mais ou menos assim, para tudo da sequência, da continuidade, precisou de alguém ir lá e dar o primeiro, né, da corda aí nesse relógio gigantesco, ou dar partida nas coisas existentes para elas continuarem. Aí volta lá um pouquinho lá na teoria lá da evolução micro e macro, mais ou menos assim, que em parte, né, é aceitável a teoria da evolução, em parte, na questão assim, de Deus criou e aquelas coisas foram evoluindo, mas sim, teve que ter início aí, teve que dar partida a partir aí de um ser maior, de um ser superior, e não do evolucionismo macro, né, total, que as coisas aconteceu do nada e foi surgindo e assim sucessivamente. Essa ideia, ela não é aceitável. A ideia aristotélica foi retomada da Idade Média por Tomás de Aquino, que a empregou na explanação das 5 vias. Vou falar isso um pouquinho para vocês aqui, sobre essas 5 vias, com o objetivo de provar de forma racional a existência de Deus. Nesse argumento, Deus é conhecido a partir do exterior. Olhamos para o mundo e descobrimos a necessidade lógica da existência de um superior, afirmou Paul Tillich. Eis aí as 5, vou falar para vocês agora, essas 5 vias, né? Que a primeira é a experiência do movimento. Ou seja, mais ou menos assim, tudo o que se move, movimenta-se pela ação de outra força. Aquilo que eu disse agora, né? Para tudo dar início, alguém foi lá e fez a primeira parte e continuou evoluindo. Então, essa é a experiência, no número 1, a experiência do movimento. Existe também a subordinação das causas. O que é isso aí? É a relação de causa a efeito, conhecido como o argumento etiológico. Né? A etiologia é a pesquisa ou determinação das causas de um fenômeno. Uma coisa move a outra. Lembrando que isso aqui o Paulo Tillich, ele, nas suas 5 vias, ele vai relatar isso aqui. Uma coisa move a outra na subordinação das coisas. Ou seja, um acontecimento responde a outro. Essa é a subordinação das causas. Contingências dos seres, né? Sem a existência de um primeiro ser, os seres contingentes também deixariam de existir. E o tal ser é Deus. É mais ou menos assim, para existirmos, é necessário outro existir antes, conclui Agostinho. Então, ou seja, para que nós existimos, para nós estarmos aqui, alguém tem que ter nos gerado, alguém tem que ter nos criado, entende? Que é muito lógico isso. Então, essa é a contingência de seres, é o número 3. O número 4 é a graduação das perfeições transcendentais. Mais ou menos assim, é o argumento axiológico. A axiologia é a teoria dos valores. Para termos valores, adquirimos de alguém. Ou seja, tudo que eu sei, eu aprendi com alguém. Por exemplo, bondade, verdade, nobreza e etc. Então, para mim ter isso, eu tenho que ter adquirido de alguém. E quem melhor do que Deus para nós adquirirmos um ser supremo, no qual estejamos todos esses valores e muito mais. Então, essa aqui é a graduação das perfeições transcendentais. Então, ou seja, para tudo que eu sei,
Para tudo que eu exercer, eu herdei de alguém. E isso fica muito claro nos atributos de Deus, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. E o quinto, a ordenança a um fim, né? Das 5 vias aí de Tillich, a ordenança a um fim. E o argumento teológico da teologia é a parte da filosofia natural que explica os fins das coisas. Conhecido também por argumento de desígnio, uma vez que é inegável a ordem do harmônio e o planejamento do universo constitui-se provas irrefutáveis de um propósito inteligente. Assim, basicamente isso aqui, Tomás de Aquino, ele acreditava ser possível o homem conhecer a Deus pela razão, tendo por base exclusiva a natureza. A Bíblia revela isso. Então, essa ordem de fim é que tudo tem um começo, meio e fim, e é possível aí o homem conhecer, ter entendimento de Deus através da natureza. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aí à frente. Argumentos que confirmam a existência de Deus. O termo argumento, todo mundo já sabe, né? Induz a persuasão ou convicção. Os argumentos abaixo são explicações racionais e filosóficas que confirmam a existência de Deus fora da esfera teológica, ou seja, com explicações extras bíblicas, e tem por objetivo convencer as pessoas de que não é racional negar a existência de Deus. O cosmológico, esse argumento deixa Deus existe, como o mundo não se explica por si mesmo, é necessário, de uma explicação. Basicamente que a existência do universo é algo que precisa ser explicado, e ninguém consegue explicar isso. É evidente que o cosmos ninguém consegue explicar. Cada efeito tem a sua causa. O universo é causado por uma criação direta de uma causa externa e autoexistente. Olha o que diz Hebreus: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, e são obras, os céus são obras das tuas mãos. Hebreus 1:10. É inevitável aí que nosso Deus é o Criador de tudo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Teológico, tudo tem um propósito, É a quinta via de Tomás de Aquino. A ordem do planejamento do universo deixa evidente o seu propósito. Com isso, faz-se necessária a existência de uma mente inteligente e infinita, responsável por esse desígnio. Olha o que diz aqui o Salmo: aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou que formou o olho não verá? Aquele que ergue as nações não castigará? E o que dá ao homem conhecimento não saberá? Salmos 94, aí do 9 e o 10. Ontológico. A terceira via de Tomás de Aquino, Deus é o argumento de todas as coisas. Ontologia, e é o termo grego ontos, que significa ser. Refere-se àquilo que possui uma existência real substancial, equivale à substância ou essência. A metafísica está dividida em 4 partes, que é a ontologia, psicologia, cosmologia e cosmologia racional e teologia. O argumento infere, portanto, a existência de Deus a partir da natureza do pensamento. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, que eu li lá no início, assim também deu ao Filho a vida em si mesmo. João capítulo 5, 26. Anselmo de Cantuária, em sua obra, diz aí, a ideia de Deus como ser mais perfeito, tratando das 5 vias de Tomás de Aquino. O Anselmo de Cantuária, ele vai dizer que é a ideia perfeita, a existência de Deus, tratando das 5 vias de Tomás de Aquino.
moral ou antropológico, ou seja, antropologia a gente sabe que se trata do homem. Essa formulação veio de Immanuel Kant, baseia-se no fato de existir no homem uma consciência que estabelece a distinção entre o bem e o mal. É como uma memória que vem do fabricante e não pode ser alterada. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Como uma memória já injetada ali, que é essa falta de Deus que a pessoa tem, está no ser humano e não pode ser alterada. Por mais que o homem luta contra isso, não tem como ser alterada. Isso Romanos escreve muito sobre isso aí, vai dar detalhes sobre isso aí, ó. Pois mostra a obra da lei escrita no seu coração e testifica juntamente a sua consciência. A consciência da pessoa, independente se ela conhece lei ou não, ela já vai acusar, né, do certo e do errado. Testemunho da natureza, essa daqui é inegável, irmãos. O testemunho da natureza não apresenta a divindade com o mesmo detalhe das escrituras, claro, mas contudo é suficiente para mostrar com clareza a existência do Criador, o seu poder e a sua sabedoria. Olha a referência aqui em Salmos 19. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, você pode ler todo. A natureza é uma prova irrefutável da existência do Criador, assim como um relógio e um automóvel que pressupõe um idealizador para ser formado, para ser criado. Assim é a natureza. A ordem natural das coisas testifica contra a insensatez dos ateus. O Novo Testamento mostra que a própria criação exige do raciocínio humano a existência de um Criador. Olha o que Romanos escreve, ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Ninguém poderá se justificar diante de Deus, porque Deus se revela em tudo. Tudo o que sabemos dele e o que ele mesmo revelou, a sua santa palavra. Daí tem o dito, eu sou o que sou, Êxodo 3,14. Mesmo assim, as escrituras mostram até nos seus detalhes de criação em si. Torna o ateu indesculpável diante de Deus. Então, a natureza, irmãos, é evidente. Você for olhar, você for pesquisar, você vê a criação de Deus, a perfeição de Deus na natureza. É muito detalhe que não tem explicação. E a explicação diz que nós chegamos à conclusão que é Deus. Conhecimento de Deus. Como podemos saber se Deus é ou um ser cognoscível ou incognoscível? O termo aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, que Deus ele é cognoscível ou incognoscível. O que é isso? Ele é conhecível, ele se dá a conhecer e também ele é inconhecível. Tem detalhes também que nós não conseguimos conhecer. A palavra de Deus exorta o ser humano a conhecer o Senhor. Oséias escreve 6,3. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus cognoscível. O Deus verdadeiro é cognoscível, revelou-se a si mesmo em sua palavra. Assim um homem pode conhecê-lo. 1 Coríntios 3,12. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nesse sentido, Deus é cognoscível. Deus incognoscível, os atributos incomunicáveis, imensidão, infinitude e diversos outros, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Então, são as partes de Deus que não temos e Ele não dividiu conosco. Algumas partes dele que Ele não atribuiu a nós. A grandeza de Deus ultrapassa os limites do raciocínio humano. Se Ele pudesse ser plenamente conhecido e esquadriado, provavelmente, com certeza, Ele deixava de ser Deus. Vamos falar aí dos atributos de Deus. Seus atributos são geralmente classificados em dois grupos principais: os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. São os atributos de Deus que os
Incomunicáveis são os atributos de Deus exclusivamente seus, isto é, aqueles que ele não compartilha. E são eles qual? A seidade, Deus é o autor da existência e tem fonte de vida em si mesmo, né? Salmos 90. Eterno, nosso Deus é eterno, como já falei para vocês, Gênesis 21. Imutável, a sua perfeição permanece inalterada com o passar do tempo. Tiago relata isso aí. Infinito, não sofre limitações em sua natureza, seja ela tempo ou espaço. Nosso Deus, ele é infinito. Onipresente, Deus está em todo e qualquer lugar, não há limitação. Onipotente, Deus possui todo o poder e não há adversário para ele. Apocalipse 1. Onisciente, ele possui todo o conhecimento infinito e não possui dúvidas nenhuma. Soberano, nada foge ao seu controle ou causa, nada pode fugir. Filipenses. Ele é único, né? Apesar da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela está clara na Bíblia. Ela não interfere, ela não desqualifica Deus como o único Deus. Os atributos comunicáveis. Vou falar agora dos atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis são os atributos de Deus compartilhados com o ser humano em alguma medida, né? Por exemplo, aí, o amor. Embora amemos, não somos o amor. Deus compartilha isso conosco, mas Ele compartilha conosco, mas Ele é o amor, literalmente. E nós não somos o amor, mas o amor que expressamos pelo próximo é um resultado do amor de Deus derramado por nós. Então os atributos que Ele nos dá, mas embora nós exercemos, mas não na totalidade, que é um exemplo clássico disso aí é o amor, né? Ele divide conosco o seu amor, mas Ele propriamente dito é o amor. E nós exercemos o amor. A Bíblia declara abertamente que Deus é amor. 1 de João 4:8. Bondoso, está presente em tudo o que... Literalmente, né? Ele está presente em tudo. Salmo 86. Misericordioso, um dos atributos de Deus que se manifesta em nós, né? Misericórdia e graça. Nós merecíamos morrer. O que nós merecíamos era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aí vem o Senhor e nos dá a sua graça. É algo que você não merece, nós não merecemos, mas Deus assim aplica a nós. Ou seja, o que nós merecemos? Morte. Mas Deus fez o quê? Não, eu vou comprar, eu vou isentar eles da morte, eu vou livrar da morte. Sábio, a Deus pertence toda a sabedoria, sendo Ele mesmo a fonte. Daniel 2. Justo, Deus é justo e nenhuma de suas decisões são injustas ou desiguais. Salmos 11. Verdadeiro, tudo o que provém de Deus é verdadeiro, confiável e infalível. João capítulo 17. Paz, Deus é a perfeita paz, a completa paz. Juízes 6. Livre, não depende da aprovação de ninguém para executar os seus planos. Isaías 40. Então, o nosso Deus, Ele é tudo isso e vai muito além disso que nós estamos falando aqui, que nós estamos passando para vocês aqui. Aí nós temos aí também Então, esses são os atributos comunicáveis de Deus e incomunicáveis. Mas existem diversos outros, aqui é só para vocês terem uma ideia, ter uma base aí do que nós estamos tratando aqui. O último tópico aí é os nomes de Deus. Eu não vou focar nisso aqui, mas eu vou ler para vocês aqui alguns nomes de Deus que acharam na Bíblia. E vocês fazem uma leitura aí mais detalhada aí na casa de vocês. Nomes de Deus aí. Elohim. O nome Elohim é o plural de Elohá. E esse substantivo vem do verbo hebraico Ala, que significa ser adorado, ser
excelentes, ser temido e ser reverenciado. Não vou dar muito detalhe, eu só vou ler o que significa e vocês leem aí na casa de vocês. El, um dos nomes mais antigos de Deus, né? Foram traduzidos da Septuaginta por Theos, e é o mesmo usado no Novo Testamento grego para Deus. El Elyon é traduzido em nossas versões por Altíssimo. El Shaddai, Abraão adorava o Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 17. E Melquisedeque, rei de sacerdote de Salém, era adorador de El Elyon. Quando ambos encontraram, descobriram que adoravam o mesmo Deus, conhecido por eles por nomes diferentes. Êxodo capítulo 6. Adonai é usado somente para Deus, né? O poderoso Adonai. Ana dirigiu-se a Eli usando o pronome Adoni. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. 1 Samuel capítulo 1, 15. Então esse foi o termo usado por Ana, Adonai. Nomes compostos, né? Yahvé ou Jeová, que é o tetagrama, que para os judeus ele é impronunciável. Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Foi o Jireh, Jeová Jireh, que livrou Israel das pragas do Egito. O Rafá, isto é, o Senhor sara. Shalom, isto é, o Senhor é paz. E aí tem a explicação de cada lugar que é usado essas palavras, né? Por exemplo, o Jireh aí foi usado para livrar os primogênitos, né? Os filhos dos israelitas das pragas do Egito. Rafá, que numa época de angústia e difíceis dos juízes, Deus apareceu a Gideão como Shalom, isso é, o Senhor é minha paz. Aí tem a explicação para cada um aí. E tem o tetagrama, né, propriamente aí, explicando no livro de vocês, as 4 consoantes hebraicas do nome divino se tornaram impronunciáveis pelos judeus desde o período interbíblico. Isso para evitar a vulgarização do nome. Não tomarás o nome do Senhor em vão, que está em Êxodo capítulo 20, capítulo 7. Assista as outras aulas e assim vai ficar mais fácil aí para nós compreender melhor as Escrituras de Deus, a palavra de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos e até a próxima aula, querendo Deus.